Olá, esse vídeo é um trabalho exigido para a conclusão do curso Teoria Técnica e Mecânica dos Sólidos do professor Labac. O objetivo desse trabalho é comentar sobre uma viga de concreto que está apoiada por pinos nas extremidades, submetida a esforços cortantes nessa região e sobre a falha que ocorre nessa região de forma vertical até o centro da barra. E nessas partes de extremidades, elas começam verticalmente e vão alterando seu ângulo até aproximar a 45 graus no centro da barra. Para explicarmos o motivo da falha da viga e a direção das trincas, precisamos entender como as tensões se desenvolvem naquele sistema. Vimos nas aulas que com esforços verticais são desenvolvidos forças cortantes e momentos fletores das vigas. Vimos durante as aulas como o momento fletor está relacionado com a tensão normal numa seção da viga. Existem cargas na direção X que equilibram esse momento. Essas cargas, divididas por essa área dessa seção da viga, geram tensões normais que está relacionada com o momento na coordenada X, o momento de inércia da seção da viga e a altura Y dessa seção que estamos considerando. O sinal invertido serve para relacionar convenções de sinais onde o momento positivo gera tensão de tração nas vigas na parte inferior da viga e compressão na parte superior da viga. Agora vamos relacionar as tensões de cisalhamentos que ocorrem devido aos esforços cortantes. Quando temos esforços cortantes em regiões diferentes de zero, observamos que o momento fletor não é constante, ele tem valores diferentes nas posições de x. Então, ocorre um desequilíbrio entre as faces de posições de x diferentes, entre as forças axiais. De forma que precisamos, então, entre as seções, cargas de cisalhamento. Essas forças de cisalhamento que servem para fazer o equilíbrio entre essas diferentes forças axiais nas faces do momento, causarão uma tensão de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento pode ser descrita na fórmula como a força cortante na posição x, dividido pelo momento de inércia da área, vezes o momento parcial de inércia da região na coordenada y, dividido pela largura na coordenada y. Analisando como o momento fletor se relaciona com as tensões normais, observamos que ele está a uma distância y da linha neutra da seção proporcional a essa altura. Então podemos ver aqui que a distribuição de um determinado momento fletor ele tem o seu valor máximo de tensão nas coordenadas extremas, na direção y, passando por zero, onde é a linha neutra, e chegando a outro valor máximo quando essa dimensão y é a máxima, a extrema, na seção. Da mesma forma, podemos analisar como a tensão de cisalhamento se distribui nas coordenadas x e y de acordo com o esforço cortante. O esforço cortante, na posição x, ele é dividido pelo momento de inércia e multiplicado pelo momento parcial de inércia. O momento parcial de inércia, por sua vez, ele pode ser calculado para essa seção como a largura b dividido por 2 multiplicado pela altura h ao quadrado dividido por 4 menos y ao quadrado, onde y é a altura do centro geométrico até a seção que estamos analisando essa tensão. Observe que quando y for uma seção nas extremidades da viga, então ele será igual a h. Então y será h sobre 2 e ao quadrado será exatamente igual a h ao quadrado ao 4, dividido por 4. Então essa conta vai dar zero e teremos o momento parcial de inércia igual a zero. Isso fará com que nossa tensão de cisalhamento nas extremidades da seção seja igual a zero.
Por outro lado, quando o y for exatamente no centro da seção, teremos y igual a zero, e então o momento de inércia atingirá o seu valor máximo. Para essa seção particular, onde B é constante, teremos uma distribuição de tensão de cisalhamento numa forma de parábola, sendo zero nas extremidades e alcançando o momento máximo no centro geométrico. Vendo o diagrama de esforços internos solicitantes desse sistema, observamos que temos diferentes combinações de momento fletor e força cortante na viga. Vamos analisar agora como essas tensões vão se distribuir ao longo dessa viga. Analisamos o diagrama de esforços solicitantes desse sistema, vemos que temos uma posição onde o esforço cortante nas extremidades tem um valor constante, ele passa por zero entre os pontos onde são aplicadas as forças e depois tem um valor negativo na extremidade final. Já o momento fletor, ele começa em zero nas extremidades, tem uma inclinação positiva devido ao sinal positivo do esforço cortante nesse trecho até a aplicação da carga, depois permanece constante, o que é coerente com o esforço cortante igual a zero, e depois temos um declínio, ou seja, uma inclinação negativa na extremidade final. No trecho entre as forças, temos o momento fletor máximo e não temos esforços cortantes, ou seja, ocorrerão apenas tensões normais que serão distribuídas ao longo da altura y de forma máximo nas extremidades, passando por zero na linha neutra. Para materiais frágeis como o concreto, eles não resistem muito às tensões normais, ou seja, eles terão falhas quando o sigma 1 for máximo. Vamos usar o círculo de Mohr para representar essa região. Nessa região onde não temos nenhuma tensão de cisalhamento, o círculo de Mohr tem essa característica e encontramos a sigma 1, onde a tensão normal é máxima, nesse ponto. Ou seja, quando estamos a 0 graus no círculo de Mohr. Isso indica que a região de falha para essa seção será exatamente no plano onde está ocorrendo esse sigma 1. Esse sigma 1 vai variar de intensidade conforme a coordenada y, chegando ao ponto onde será zero na linha neutra da barra. Nesse caso particular, a linha neutra coincide com o centro geométrico. A partir do ponto da linha neutra para cima, teremos um estado de compressão. Já para as regiões onde tivermos esforços cortantes, então teremos também uma distribuição de tensões conforme a fórmula que mencionamos anteriormente. Essa fórmula nos indica que nas extremidades partiremos de um valor igual a zero e teremos um valor máximo no centro geométrico da viga. No centro geométrico da viga, teremos a tensão máxima de cisalhamento e não teremos tensões normais ocorrendo, de forma que estaremos representados no círculo de Mohr por essa imagem. Como dito anteriormente, materiais frágeis como o concreto não suportam tensões normais ou sigma 1. Para encontrarmos nesse estado de tensão onde ocorrem esse sigma 1, temos que deslocar no círculo de Mohr 90 graus. Então, nas coordenadas reais, seriam 45 graus. Isso explica porque em regiões onde temos apenas tensões de cisalhamentos, as trincas se desenvolvem no plano de 45 graus, porque exatamente nesse plano temos o sigma 1 máximo. Então, combinando tudo que discutimos até agora, podemos observar que para um sistema que está disposto a esse carregamento, temos esses esforços solicitantes, ou seja, um trecho inicial onde temos um esforço cortante constante e um momento fletor que aumenta conforme se aproxima do ponto A. Do ponto B até o ponto C, temos esforços cortantes igual a zero e um momento fletor constante. E do ponto C até o ponto D, temos um esforço cortante negativo e um momento fletor que diminui. Combinando os esforços e as tensões produzidas por esses esforços, podemos calcular qual é a direção do plano, qual é o ângulo do plano, onde teremos o sigma 1 máximo. E plotamos então, aqui nesses gráficos, alguns resultados, como por exemplo as tensões normais.
podemos ver que, como esperado, na região central, onde temos o maior momento fletor, ele se distribui de forma mais intensa, podemos ver aqui nos gráficos de cores as intensidades, nas extremidades inferiores, na extremidade inferior, o sigma 1 é máximo, e ele vai diminuindo até chegar a zero na região central da viga. Da região central da viga para cima, temos tensões de compressão, que elas vão aumentando até chegar ao valor máximo na extremidade. Também vimos como as tensões normais vão variar ao longo do comprimento. Isso se dá devido aos valores de momento fletor, que são variáveis durante o comprimento da viga. Já as tensões de cisalhamentos serão distribuídas dessa forma. Teremos uma tensão de cisalhamento negativa para o trecho A e de forma a distribuição na altura Y será de zero nas extremidades e terá uma intensidade maior conforme se aproxima do centro geométrico. Já no trecho BC não temos esforços cortantes, portanto a tensão de cisalhamento nessa região será igual a zero. No trecho final CD, teremos um esforço cortante negativo. Isso ocasionará uma tensão de cisalhamento que também variará nas extremidades, sendo o menor valor, aumentando a amplitude até o centro geométrico e depois decrescendo até zero novamente. Por fim, plotamos o valor de sigma 1 obtido pelas combinações de tensões normais e tensões de cisalhamento, tanto na distribuição do comprimento da viga e na distribuição da altura da viga, altura Y. Podemos observar que a região onde as trincas se iniciam, temos a maior intensidade de sigma 1. Convém lembrar que o ângulo desse sigma 1 nessa região, entre B e C, é zero, ou seja, as trincas se propagarão numa direção vertical até o centro da barra. Já nas regiões extremas, ou seja, AB e CD, teremos um início de propagação de trinca vertical, pois não temos tensões de cisalhamentos nas partes extremas da viga. Porém, conforme se aproxima do centro, esse ângulo tenderá cada vez mais a 45 graus, pois é nessa direção que temos o maior sigma 1 quando estamos expostos a somente tensões de cisalhamento. Isso então ajuda a explicar por que observamos a falha justamente nessas posições. Na região intermediária, onde temos apenas tensões normais, eles obedecem à inclinação de 90 graus, ou seja, é o plano exatamente onde temos a maior tensão normal, sigma 1 é igual a 0 graus. E nas regiões extremas, entre o apoio e a aplicação de cargas, começamos com um ângulo de 0 graus, mas vamos tendendo a 45 graus, que é exatamente a orientação do sigma 1, quando temos apenas tensões de cisalhamento.